João capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Uma passagem bastante conhecida, quando Jesus transforma a água em vinho. Acharam, amém? Diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações das cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse-lhe Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois, se os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas vocês guardaram o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Quer estar sentado? Aqui nós temos o relato do primeiro milagre de Jesus. E a gente pode usar essa passagem para aprendermos algumas verdades sobre família e casamento. Vivemos em dias, em tempos, onde o casamento e a família têm caído em descrédito. Os valores da sociedade não estão mais sendo embasados pela família. E se você quer comprovar, se você quer conhecer o que um povo valoriza, olhe para os ídolos dele. Olhe para as pessoas que eles idolatram. Você não vai ver em nossos dias alguém correr lá para tirar foto com alguém, pegar o autógrafo de alguém dizendo: puxa, você é um excelente pai, tira uma foto aqui comigo. Nossa, você é um marido tão bom, me dá um autógrafo. Ah, você é uma esposa tão maravilhosa, tão dedicada, por favor, assina aqui na minha camisa. Não existe isso. Você vai ver as pessoas idolatrando, venerando e buscando realmente tirar foto, autógrafos de artistas, músicos, pessoas conhecidas, não importando o que eles fazem, o que eles são. Você pode pegar casos e casos. Ronaldo Fenômeno passou por mais de 5 casamentos, já saiu até com travesti e continua sendo idolatrado. As pessoas não dão bola muito para isso. E isso mostra a inversão de valores em nossa sociedade. Mas a família, ela é uma criação de Deus. O casamento foi inventado por Deus. E Deus valoriza isso. E nesta passagem aqui, deste milagre, algumas coisas, 3 coisas eu gostaria de destacar rapidamente, que nós precisamos levar em conta e aplicar em nossa vida, se queremos realmente ter uma família abençoada. Lembrando que, teoricamente, ninguém quer ter uma família fracassada. Teoricamente, ninguém casa para ser infeliz. Eu, desde a minha infância, participo de alguns casamentos e jamais vi alguém subir no altar, casar para ser infeliz. As pessoas casam, constituem família para ser feliz. Só que, no decorrer dessa jornada, precisa-se tomar algumas atitudes importantes. E aqui nós vemos esse casal que estava começando uma nova família fazer isso, tomar algumas atitudes importantes.
E a primeira delas foi justamente convidar Jesus para o seu casamento. A Bíblia deixa bem claro, Maria, mãe de Jesus, foi convidada e eles fizeram questão de convidar Jesus e os seus discípulos. As festas de casamento naquela época, na cultura dos judeus, não era como a nossa, que dura ali umas 2, 3, 4 horas no máximo. Eles sabiam festejar, eles sabiam curtir o momento. Eram, no mínimo, uma semana. A maioria chegava a ser 2 semanas de festa, de alegria. Os convidados iam para lá, se programavam para ficarem dias seguidos festejando, comemorando. E lá estava também Jesus. Jesus foi convidado para aquela festa. Só que, durante a festa, acabou-se o vinho. Isso aqui é algo gravíssimo. É muito pior do que, na nossa cultura, talvez manchar o vestido da noiva. É muito pior do que qualquer outra coisa, porque o símbolo de alegria era o vinho. O vinho era realmente algo cultural daquela época que toda festa precisava ter. Aquela família estava correndo o risco de começar sobre maldição, porque isso era visto como maldição pela cultura da época. Faltar vinho para os convidados era um dos grandes desrespeito. E aquela família que estava começando provavelmente seria rotulada como família negligente, família sem princípios, família que não sabe valorizar as relações. Era algo gravíssimo que estava acontecendo. E isso já evidencia uma grande verdade. Jesus estava presente, mas acontece um desastre, acontece algo negativo. Na vida da família, nós não somos imunes a problemas. Mesmo que você seja um cristão, pode acontecer problemas. Pode acontecer coisas que desagradam, coisas que venham prejudicar. Agora, há uma diferença quando Jesus está e quando Jesus não está. Por isso, a primeira coisa importante que todos nós precisamos fazer, para num mundo que está mergulhado em tanta imoralidade, em tanto descrédito à família, se queremos ter uma família abençoada, precisamos ter Jesus em nossa vida, em nossa família e em nosso casamento. Quando o vinho, que é símbolo de alegria, faltar, o impossível, só Jesus pode fazer. Tem coisas que nós podemos fazer, tem coisas que nós conseguimos fazer. E somos a cada dia exposto a situações que realmente venham colocar o casamento numa rotina, venham colocar o casamento num desgaste. É o sistema que coloca a gente trabalhar, e esquecemos muitas vezes do lar. É o dia a dia, é a cultura, é a influência da mídia. Eu tenho falado isso todo domingo de manhã. Tudo isso são coisas que vêm tirar a alegria. E tem muitas outras coisas que a gente podia falar aqui. Falta do perdão. Né? Como a falta do perdão tem realmente desgastado e destruído famílias. Eu fiquei chocado. Fiquei chocado há 2, 3 semanas atrás, quando aqui no escritório embaixo, onde damos aconselhamento, uma senhora de 69 anos, quase 70 anos, entra no gabinete, já bem abalada, e ela ali fala: pastor, eu estou em grave depressão e já tentei 2 vezes o suicídio. Por quê, minha querida? Pastor, minha família está destruída. Quando os meus filhos eram jovens, eles brigaram. O meu filho brigou com a minha filha e com o meu genro. E a partir daquele momento, por coisas fúteis e falta de perdão, eles nunca mais se perdoaram. Eles cresceram,
tem filhos, as crianças nunca se viram. Quando um ameaça ir me visitar, o outro já sai. O meu genro, quando vai levar minha filha lá em casa, ele para o carro lá em cima do morro para ele descer a pé. E tudo isso, falta de perdão, que está destruindo o coração dessa mãe, a ponto de procurar o suicídio. E tudo isso evidencia uma coisa: falta de Jesus em algumas vidas, falta de Jesus em algumas famílias. A gente poderia falar do dinheiro e de tantas outras coisas, mas não esqueça esse detalhe importante: mantenha Jesus na sua família. Só Ele soluciona problemas que a gente às vezes não vê solução. Só Ele pode fazer o impossível acontecer. É Jesus quem dá cor e dá sabor para a nossa vida. Uma segunda coisa que nós aprendemos nesse texto aqui é a questão do discernimento. Maria, ela percebeu que o vinho estava faltando. É bem provável, a história não revela que o casal, o noivo, se tocaram que estava faltando vinho. Mas Maria percebeu. Ela teve esse discernimento. E isso mostra que, se não fosse essa percepção, alguma coisa ali não iria bem. A falta de percepção, ela tem levado muito casamento e muita família para o buraco. Porque a gente é estimulado por tantas coisas hoje. Cada dia tem coisas novas nos chamando a atenção. E a gente esquece de detalhes importantes que são vitais para a saúde de uma família. Se nós não percebemos alguns detalhes no casamento, alguns detalhes no desgaste familiar, alguns detalhes entre relação pais e filhos, isso pode levar a família à ruína. Porque não tem como você solucionar um problema se você não identificar. E a nossa falta de percepção, ela é perigosa. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Davi, o grande rei Davi, que a gente hoje admira, que a gente sabe que foi talvez um dos maiores reis que a humanidade já conheceu, o maior rei de Israel. Vacilou em muitas coisas com sua família. Davi, o grande rei, ele foi omisso na correção dos seus filhos. E quando um filho, porque ele teve muitas esposas, um filho abusou da sua própria irmã, sabe o que Davi fez? Nada. Quando Absalão descobriu que a sua irmã havia sido abusada pelo seu co-irmão Amnon, ele foi lá e matou. Então, na família de Davi, teve uma filha estrupada, um filho estrupador, um filho assassinado, um filho assassino. E o filho Absalão, que assassinou o seu irmão, foge e depois arma um complô contra o próprio pai. Tudo isso pela omissão de Davi, de não ter corrigido os seus filhos. E daí você vê uma outra grande realidade. Nós vemos que boa intenção não é suficiente. Você vê o nome e o significado dos nomes do filho de Davi, você fica impressionado. Absalão mesmo, que foi o filho que fez guerra contra o pai, tinha o significado Absalom, pai da paz. Você imagina esse filho sendo gerado, né? Davi imaginando coisas lindas, esse vai ser um grande pacificador. Mas as coisas não acontecem apenas pelas boas intenções. Absalão foi o filho que se voltou contra o pai, tentou matar o próprio pai. Nós precisamos prestar atenção em detalhes, estarmos perceptíveis
com coisas que têm tentado desgastar o casamento e a família. Eu coloquei aqui algumas coisas que a gente precisa prestar bastante atenção, que são, na verdade, coisas que a sociedade vem ensinando, vem falando, vem dizendo que é dessa maneira que deve acontecer. É os famosos mitos do casamento. Um dos famosos mitos é que existe alguém perfeito para você. E a gente acha que existe alguém perfeito para a gente. E a gente entra no casamento, entra numa relação achando que existe alguém perfeito para nós, sendo que não há ninguém perfeito. O casamento ele é fruto de uma escolha que nós fizemos por uma pessoa. Nós não somos perfeitos e não vamos achar alguém perfeito. Nós precisamos ir crescendo e construindo uma relação saudável a cada dia. Um outro mito que nós vemos é justamente aquele que, agora que eu casei, eu entrei num casamento, nós não vamos mais ser atraídos por mais ninguém. E a gente acha que ligou-se o botãozinho de que eu sou dele, ela é minha, e assim fica. E muitos não prestam atenção nos detalhes do dia a dia do casamento e vai desgastando mesmo. E quando você vê, não se arrumou direito, a outra está chamando mais atenção, o outro está chamando mais atenção. A gente precisa entender que a gente continua sendo humano. É claro, quando Jesus faz parte da nossa vida, essa transformação muda, mas você não deixa de ser humano. E a gente precisa ter muita atenção nisso. Não existe essa questão de que você não vai ser atraído por ninguém. Você precisa entender que com a bênção de Deus na tua vida, no teu casamento, você precisa renunciar às outras, os outros e ser fiel àquela que você prometeu. Mas você vai ser atraído e precisa ter muito cuidado. Eu tenho visto gente aí entrando em frias, achando que não, casou, agora não vou ser mais atraído por ninguém. Quando menos percebe, adulterou. Quando menos percebe, caiu. Precisamos estar atentos nisso. Tem um outro mito que nós vemos hoje, é justamente aquele, se essa pessoa casou comigo é porque ela gosta de mim assim, eu não preciso mudar. E a gente vê pessoas que casam, passa 20 anos, e continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas e muitas vezes fazendo as coisas que o cônjuge já falou que não gosta. E joga na cara, não, você casou comigo, você sabia que eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é uma mediocridade enorme, porque nós somos seres que precisamos amadurecer a cada dia. Eu preciso hoje ser melhor que ontem e amanhã ser melhor que hoje. E isso se aplica à família, isso se aplica ao casamento. Eu casei e preciso amanhã ser um marido melhor do que sou hoje, uma esposa melhor do que sou hoje, um pai melhor do que sou hoje. Nós precisamos estar nessa evolução, nós precisamos estar nesse crescimento. E se nós não prestarmos atenção nesses detalhes, mitos da sociedade, a gente perde a família. Convide Jesus para o seu lar. Preste atenção nos detalhes, para que você tenha discernimento quando estiver faltando alguma coisa. E a terceira, que eu falo sempre aqui, tenha atitude. A Maria foi lá, chamou os empregados e falou, vocês façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. E a gente vê que eles foram lá e fizeram tudo o que Jesus falou. E o curioso é justamente isso. Às vezes Jesus nos ensina a fazer coisas que fogem da lógica humana. Estava faltando vinho, Jesus. Você manda a gente encher esses tachos aqui de água. Mas foram obedientes. Eles foram obedientes. Eles fizeram o que Jesus tinha mandado. E eu repito mais uma vez a parábola que acho que domingo de manhã que vocês mais ouviram aqui, a das duas casas.
2 homens construíram 2 casas, um sobre a areia e um sobre a rocha. Veio chuvas, veio ventos, veio tempestades sobre as 2. A que estava sobre a rocha permaneceu, a que estava sobre a areia ruiu, foi-se embora. E Jesus concluiu dizendo: agora entendam o que isso significa. Quando vocês ouvirem e praticarem o que eu ensinei, vocês estão construindo sobre a rocha. Agora, se vocês só ouvirem e não praticarem, estão construindo sobre a areia. Irmãos, a palavra de Deus, ela é fantástica e conta muitas histórias, mas para quê? Para nos ensinar a praticar a verdade. Casais que fizeram um curso, cada lição parece ser mais importante do que a outra, mas nenhuma tem validade se não for colocada em prática. Todos os ensinamentos de Jesus são lindos, fantásticos e maravilhosos. Se não colocar em prática, não adianta nada. E esse tem sido o motivo porque tantos cristãos, que se dizem cristãos, têm tido fracasso na família e no casamento. Justamente porque não praticaram aquilo que deviam. Saber é uma coisa, praticar é outra. Portanto, tenha atitudes de amor a cada dia. E aqui eu destaco pelo menos a questão de declare o amor, fale que ama para o seu filho, para a sua filha, fale que ama para o seu esposo, para a sua esposa. Demonstre isso em atitudes. Tantas coisas que a gente precisa fazer. Uma coisa importante em nossos dias: dê tempo de qualidade. Dê tempo de qualidade para a sua esposa e dê tempo de qualidade para o seu marido. Porque aonde nós vemos riqueza, aonde nós vemos importância, nós dedicamos tempo. E quem está aqui nos domingos de manhã sabe que é a coisa que eu mais bato hoje. Porque vivemos em dias ativistas, em dias onde não se tem tempo para nada. Eu coloco esse não se tem tempo para nada entre aspas, porque realmente a gente trabalha muito, a gente corre atrás da vida muito, a gente nunca para de estudar, e quando chegamos em casa, querendo ter um momento de relaxamento, a gente perde o nosso tempo com internet e televisão. A vida das pessoas hoje tem sido isso. É trabalhar o dia inteiro, estudar mais um pouco, chega em casa, é internet e televisão. Nós temos prejudicado o nosso tempo com Deus e o nosso tempo com nossa família. É um absurdo os homens de hoje tirarem pelo menos um dia para assistir o seu futebolzinho, que dura 1h30, 2 horas no máximo, mas naquela semana é comum eles não ter parado meia hora para dar um tempo de qualidade para a esposa, olhar no olho, ombro no ombro, fala para mim como é que você está tudo bem, vamos ficar juntinho. É um absurdo mulheres que tiram 1 hora todo dia para assistir uma novelinha e não tem tempo para os filhos e para o marido de qualidade. O que mais nós temos visto hoje é isso. Os pais têm negligenciado os filhos e os cônjuges têm se negligenciado. Televisão e internet, muitas vezes. Eu lembro de uma história que nunca vou esquecer, de um filho que chega em casa com uma carcaça velha de televisão em volta do seu corpo e fica lá na sala. A mãe fica assustada com aquilo. O que foi, menino? De onde você arrumou isso? E ele diz, eu achei no lixo. Tá, mas você vai ficar aí? Vou ficar aqui, porque eu quero ver se pelo menos agora meu pai dá um pouquinho de atenção para mim, já que ele gosta tanto de televisão. E essa é uma verdade. A gente não tem percebido, mas os filhos estão ali, pai, a gente agora não. Estamos investindo muito tempo em coisas erradas. Atitudes que precisam ser tomadas. Eu quero concluir
concluir justamente com o ranking das nossas prioridades. O ranking que a Bíblia e a Palavra de Deus nos ensinam do que deve ser realmente o que está no trono do nosso coração. E é uma cadeia lógica que realmente vem trazer sucesso familiar. Primeiro lugar, Deus. Primeiro lugar, Deus. Consequentemente, quando eu amo a Deus em cima de todas as coisas, e mais me aproximo de Deus, mais eu vou amar e ser fiel ao meu cônjuge. É impossível um homem que ama a Deus não ser loucamente apaixonado pela sua esposa. Jesus mesmo falou, olha, a palavra de Deus deixa bem claro, que o homem precisa amar a esposa a ponto de dar a própria vida por ela, se for preciso. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, que deu a própria vida. Então não tem como alguém ser apaixonado por Jesus e obedecer a Cristo e não ser apaixonado pela esposa. A mesma coisa a esposa. Quanto mais perto estiver de Deus, mais vai amar o marido. Segunda coisa, em segundo lugar, Deus em primeiro, esposa em segundo, marido em segundo. O cônjuge precisa estar em segundo lugar em nossa vida. E nós temos tido muito problema nas famílias de hoje, quando os filhos sobem para segundo lugar. O lugar dos filhos é no terceiro lugar. Filhos em terceiro lugar, porque um cônjuge que se ama, um cônjuge que está fortalecido, consequentemente vai ser saúde na vida dos filhos. O casamento fortalecido vai ser bênção na vida dos filhos. Quando inverte isso, quando coloca os filhos para cima, o casamento vai ter problema. Consequentemente, o casamento tendo problema, vai afetar negativamente os filhos. Terceiro lugar, os filhos, e não amigos. Terceiro lugar, filhos. Em quarto lugar, amigos. Siga esse ranking, que é o que a palavra de Deus sempre nos ensina. E nós vamos ter sucesso familiar. Vamos se colocar em pé? Meus queridos, a minha oração é para que a gente não cometa o erro de Davi. Fora de casa, conhecido como grande rei, grande guerreiro, homem valente, homem respeitado, mas dentro de casa foi um fracasso. A sociedade de 2013, eles têm incentivado isso. Estude, seja reconhecido profissionalmente, ganhe dinheiro, tenha uma casa maravilhosa, tenha grandes faculdades, pós-graduação, doutorado, que as pessoas te aplaudam e reconheçam. E a gente tem visto as pessoas seguir esse caminho, mas esquecendo de ser realmente bênção dentro de casa. Irmãos, nós nunca vamos ter paz verdadeira e ter plenitude de satisfação, de sucesso de vida, se nós não tivermos sucesso em nossa casa. Você pode olhar para a sociedade de hoje, você vai ver muito isso. Grandes magnatas, cheio do dinheiro, cheio do poder, cheio de fama, mas que dariam tudo para ter o amor dos seus filhos e da sua esposa. Trocariam tudo para ter uma família abençoada. Essa é a mensagem de Deus para nossas vidas. Fortaleça a tua família. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso familiar. Vamos orar? Feche teus olhos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelos teus ensinamentos. Tu criaste a família, tu criaste o casamento, tu tiveste, Senhor, essas brilhantes ideias. E nós queremos viver conforme a tua vontade. Deus, tu sabe como é que estão os casamentos das pessoas aqui. Tu sabe como é que está, Senhor, a relação pai e filho, filho e pai. Tu sabe como é que está a família, Senhor. Nós estamos aqui agora, Pai,
pedindo que a tua bênção seja derramada sobre nós. Esteja nos moldando, esteja nos ensinando a sempre agir conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Pois nós queremos ter sucesso, Senhor, na família. Nós queremos, Senhor, agradar o teu coração, amando a nossa esposa, amando o nosso marido, amando os nossos filhos, Senhor. Dá-nos capacidade de renunciarmos os padrões do mundo, estarmos realmente fazendo a diferença, sendo diferente e realmente, Senhor, fortalecendo a nossa família. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.